Aleluia, glória a Deus, amém, amém. Paz do Senhor a todos, amém, amados? Glória a Deus. Você pode fechar os teus olhos por um instante aí, continuar adorando ao Senhor, abrir a tua boca, liberar uma palavra de gratidão, de glorificação, de exaltação ao nome do Senhor. Aleluia, rendei graças ao Senhor, aleluia, porque Ele é bom, aleluia, suas misericórdias duram para sempre, amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Antes de se assentar, glorifique o nome do Senhor aí, feche os teus olhos, apenas por um instante, e adore ao Senhor, glorifique o nome dEle, agradeça a Ele pelo imenso privilégio de estarmos aqui nessa noite, mais uma vez, celebrando o nome dEle, glorificando o nome dEle, Ele que nos motiva a estar aqui. É por causa dEle que nós viemos, amém? Para ouvir a voz dEle, para adorá-lo, aleluia, para ter comunhão com os irmãos, aleluia, para deixar Ele nos usar a tua vida, usar a nossa vida, tudo isso para o louvor da glória dEle, amém? Aleluia, exalta o Senhor aí, aleluia, aleluia, não olhe para o lado agora, não abra o teu olho, não seja curioso, curiosa, não, você precisa adorar o Senhor agora, você precisa se alimentar dEle, comer do pão da vida, aleluia, que é Jesus. Aleluia, o pão vivo que desceu do céu, aleluia, Ele é que nos alimenta, Ele que nos renova, nos restaura, aleluia, aquele que chega sem nenhum vigor é renovado nas suas forças, aquele que chega abatido, aleluia, sai daqui restaurado, aleluia, saltando, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia. Amém? Pode se sentar aí, glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir tua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aleluia. 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Esperar você abrir aí a tua Bíblia, aleluia. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Diz assim: então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizou Elias e como passara o fio da espada. Aí na tua Bíblia, na tua casa, você vai aprender muito. Depois de tudo que ele fez, tudo que ele passou, capítulo 19, a Bíblia diz assim, começa dizendo assim, que nós vemos aqui. Então o rei Acabe foi lá para Jezabel e falou, e contou tudo o que Elias tinha feito, toda a obra dele, tudo que ele realizou, detalhes de como ele orou, de como Deus mandou, de como Deus fez, do que ele fez, de como Deus usou ele, da autoridade, da unção, do poder de Deus que estava sobre Elias, tudo. Então, irmão, tranquilo que a tua obra vai ser contada, amém? Aquilo que você faz não vai ficar vazio, não vai ficar perdido, haverá um testemunho, alguém vai declarar aí as obras que Deus realizou através da sua vida, e é poderoso isso, te olhar para uma situação como essa, de que um rei, e quando você pega para ler a época dos reis de Israel, você vai perceber que quem governava, quando haviam reis em Israel ou em Judá, que houve uma separação, então havia rei em Israel, e havia rei em Judá, mas geralmente você vai descobrir, vai ver que o governo de verdade da nação de Israel ou de Judá estava sobre os profetas. Havia reis no trono, mas o governo de verdade sobre Israel e Judá estava na vida dos profetas. E os reis consultavam os profetas, os reis se ajoelhavam diante de profetas, não no sentido de adorá-los, mas de reverência por causa da presença de Deus que estava na vida deles. Repito, não adoração, não é nenhum tipo de, não, é de reverência por perceberem o tanto da presença de Deus na vida de profetas, e chamavam eles de meu pai, porque o governo da nação estava sobre eles. Assim como nós cremos que o governo da nação, ainda não estamos vendo por negligência nossa, da igreja, mas eu creio que o poder de Deus, a autoridade de verdade do governo está sobre a igreja, que representa Cristo, em nome de Jesus, eu creio nisso.
Eu creio, e quando nós entendermos de verdade isso, aí que as coisas vão mudar. Por enquanto não mudaram, porque nós não entendemos ainda, mas vamos entender, em nome de Jesus. Mas estava sobre eles, havia um temor, havia um respeito, porque havia uma unção, porque havia uma presença, porque havia um chamado, porque havia um propósito, uma posição. Deus ungiu esses homens para colocar lá, e para fazer uma grande obra através da vida deles. Aí Deus usa tremendamente Elias. E aí o rei Acabe, irmão, o rei era o homem do governo, o que devia governar, devia ter autoridade, devia ter comunhão com Deus, mas não tinha. Se casou com uma mulher ímpia, terrível, adoradora de Baal, e se converteu a lá a Baal, e adorava Baal, o rei que fez tudo errado. Então, ele vai para a esposa dele e conta tudo. Irmão, eu vejo um testemunho de Deus na sua vida. Isso, talvez você não fique sabendo, mas quando você se posiciona, toma uma posição em Deus, e começa a servi-lo, e não abre mão de servi-lo com lealdade, com fidelidade, com seriedade, irmão, fica tranquilo. A gente passa por lutas, mas haverá um testemunho das tuas obras, amém? As tuas obras não vão ficar perdidas, não vão ficar esquecidas. Alguém vai dizer, aquela pessoa passou pela minha vida, e a minha vida foi transformada pela vida dela, pela essência de Deus, pela glória de Deus que estava na vida dela, na vida dele. E Elias transformou uma nação, mudou o cenário, confrontou, sabe, desafiou. Por quê? Porque ele sabia quem estava com ele. Então, quem tem uma obra contada, quem tem um testemunho depois relatado e contado, é quem se posiciona e quem confia em Deus. Então você confia em Deus, você crê em Deus, você não abre mão dele, você não barganha, você não negocia isso. Nós não fazemos isso, nós batemos o pé naquilo que Deus tem para cada um de nós, amém? E é nisso que consiste a glória dele na nossa vida. Sempre que nós abrimos mão de Deus, sempre que nós abrimos concessões, não adianta, nós seremos envergonhados. Jesus falou assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Então o que você escolhe? O que eu escolho? Me posicionar e dizer assim, não, aqui eu não abro mão, queridão, queridona, aqui eu não abro mão. Aqui a minha vida é essa, eu sou do Senhor Jesus, eu creio na palavra do Senhor, entendeu? Eu vivo a minha vida conforme a palavra, aquilo que Ele fala comigo, eu executo, eu ponho em ordem, eu avanço nisso. Então esse tipo de gente, irmão, tipo de crente, tipo de homem, esse tipo de mulher, é que terão as suas obras testemunhadas. O duro é quando alguém testemunha negativamente de um crente, quando alguém fala, isso aí passou pela minha vida e foi terrível, esse daí eu não consigo mais negociar, com esse aí não dá mais, e aí a frase que você vai ouvir é crente, não é? Você não vai ouvir ninguém, esquece, você não vai ouvir ninguém falar assim, esse mal pagador, esse cara que deu mau testemunho, essa mulher que deu mau testemunho, é católico, é espírita. Você não vai ouvir isso nunca. Mas se for crente, irmão, é a primeira coisa que você vai ouvir. É crente. Não é? É assim. Ou você já ouviu alguém falar assim, essa pessoa me enganou, me fez mau testemunho, e ela é católica. Já ouviu isso? Pode falar, você nunca ouviu isso, irmão. Não é possível que você já ouviu isso. Só vai me contrariar, mas tudo bem, não tem problema. As tuas obras, irmão, quando você se posiciona, as tuas obras serão testemunhadas, amém? Por quê? Porque você confiou em Deus, você se levantou lá e falou, vai ser assim, porque Deus está aqui, eu creio nele, irmão, eu creio nele, eu fico firme com ele, aleluia, ele vai te honrar, vai honrar a tua fé. Verso 2, diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, com o seguinte recado, que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas, aleluia. E é sempre assim, a nossa vida não está de maneira nenhuma longe das Escrituras, pelo contrário, quando você tem interesse, quando eu tenho interesse pela Escritura, pela palavra do Senhor, pela Bíblia, e quando eu abro ela e começo a lê-la, a estudá-la, a me aprofundar nela, eu descubro cada dia mais o quanto a nossa vida está totalmente semelhante, igual, parecida, com os personagens bíblicos,
com as passagens. Nós estamos aqui, irmão, inseridos nela. E ela em nós, não tem como sair disso. Né? Então, assim, a história se repete, as ameaças, as palavras, né? Uma coisa que a gente já aprendeu, você sabe disso, vou te lembrar aqui nessa noite, né? Que uma das armas do diabo é a fala, né? É a ameaça, é a declaração, é a sentença, né? É o desafio, é querer rosnar, é querer falar, é querer tentar pôr medo, né? É querer tentar assustar a gente, prender, travar a gente através de ameaças. Né? Aqui tem a Jezabel que vai no Elias. E se você for ver a Bíblia, ela está cheia disso, né? Tem lá um Herodes que vai querer matar Jesus, eu vou matar esse daí, né? E faz um monte de coisa, não consegue tocar em Jesus, né? Paulo começa a pregar e logo vem os seus patrícios, os seus irmãos ali de muitos anos, não de sangue, mas chamados os patrícios ali, os judeus, e querem matá-lo e ameaçam matá-lo, né? A ponto, imagina um apóstolo, imagina, a gente tem uma visão de apóstolo, né? A gente é tudo tranquilo, mas não é, né? É pauleira. Imagina um apóstolo dentro de um cesto, sendo descido numa muralha para fugir, para escapar com vida. Talvez hoje alguns teriam seguranças, né? Armados, seria diferente. Mas na época lá, era diferente. Aí Paulo, porque os caras queriam matá-lo, né? Fizeram lá um complô, vamos fazer jejum, e ninguém quebra o jejum até matar Paulo. Os caras morreram de fome, irmão. Os caras morreram de fome. Os caras, sabe, secaram. Porque eles não mataram Paulo. Né? Ah, mas lá na... Cara, isso aí é um outro propósito de Deus. Mas, assim, ameaças. Esse Golias que se levanta, né, para falar um monte de coisa para Davi. Davi pequenininho e ele um gigantão. Então, essa técnica, essa atitude, essa maneira do inimigo, do adversário nos tentar parar, sempre existiu. Não é da sua época agora, não é do seu trabalho, da sua escola, não é da sua família, não. Sempre existiu, irmão. Esse levante, né, do inimigo querendo falar, eu vou matar você, eu odeio você, vou matar seu filho, a sua família, vou acabar com você, vou te perseguir, a tua vida vai ser um inferno. Tudo isso, irmão, já é desde sempre. Né? Você se declara alguém que serve ao Senhor e você não pode abrir mão disso em lugar nenhum, em nenhum ambiente, em nenhuma circunstância, nenhuma situação, você pode abrir mão disso. Não, eu vou me esconder aqui para evitar problema. Tem um monte de crente assim hoje, infelizmente, né? Os crentes meia boca. Né? Eu não vou me declarar, eu não vou brigar tanto, eu não vou falar tanto, não vou me meter nisso, não quero arrumar confusão com isso. Não, não é arrumar confusão, irmão, é só se posicionar em Deus. É só dizer, não, eu tenho uma posição. Eu sou salvo por Jesus Cristo. Ele mudou a minha história. E eu não posso abrir mão, não posso me calar diante de tantas coisas. Sempre vai ter alguém do seu lado tentando fazer alguma coisa, né, para anular Deus, a palavra, Jesus. Não, irmão, aí você não pode abrir mão disso. Porque ameaças, sabe, o inimigo vai vir, vai falar, vai gritar, vai tentar fazer. Sempre existiu, irmão. Aqui vem a Jezabel, irmão, adoradora de Baal. Uma mulher terrivelmente ímpia. Sabe, essa mulher que estava debaixo de jugos de demônios terríveis. Fez a nação, presta atenção, ela fez a nação de Israel. Idolatria é uma das coisas que mais abominam, algumas delas são abominação para Deus na Bíblia, mas a idolatria é uma das principais, se não, eu estou quase falando que é a principal, você percebeu, né? Quase eu estou falando que é a principal, é uma das principais, é a idolatria. Para Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém, Ele é o Senhor, e Ele é né, começou lá os 10 mandamentos, olha, adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele prestará cultos, não tem outro culto, é Ele é o Senhor, amém? E essa mulher Jezabel, ela é terrivelmente endemoniada, e ela fez a nação toda de Israel servir a Baal, outros deuses, Astarote, né, outros deuses, irmão, isso, sabe assim, tocou no coração de Deus, assim, profundamente, porque o rei Acabe procurou casar com uma mulher terrível, e era o rei de Israel. E essa mulher agora vem com ameaças. Olha, eu vou matar você, como você fez com os meus profetas.
né, com os endemoniados dela. Ela tinha uma legião de demônios e uma legião de endemoniados. Né? E eu vou matar você como você matou eles. Irmão, e aí, nessa batalha, verso 3. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá. Deixou ali o seu moço. Meu Deus. Né? Fugiu. Aí é claro que o profeta, você conhece o profeta Elias, sabe como ele é. Você conhece um pouquinho da história dele. Ele é um homem, sim, tremendamente usado por Deus. Tinha comunhão com Deus. É um profeta daqueles da antiga aliança, assim, que são muito legais de você estudar e você ver o tanto que Deus usou a vida dele. E para falar dele, você precisa, não dá para falar muito, porque não dá tempo. Mas depois você vai ler a história de Elias. Ele é, né, um profeta, na essência. E agora ele fez tudo isso que ele fez. Matou 150 profetas de Baal, venceu. Irmão, os caras se cortaram, gritaram, clamaram os deuses deles, de manhã até o meio-dia e nada. E Elias faz uma oração, fala, põe água, aumenta o volume de água. Presta atenção, tem um bombeiro ali, ó, aleluia. O bombeiro que só fica pegando gato também, agora não tem mais incêndio, né? Mas tudo bem, fica tirando umas jiboinhas só, não acabou. Mas, irmão, o fogo, como é que vocês apagam o fogo lá, geralmente, normalmente, quando tem? Com água. Como é que o fogo vence a água? A Bíblia fala que ele encheu o rego de água lá, o canal de água lá, o círculo de água do altar, e o fogo lambeu a água. Mas ao contrário, se tiver fogo, vem água, apaga o fogo. Mas não o fogo de Deus, amém? Aleluia. Bom, esse fogo que desceu, imagina o poder que desceu naquele ambiente ali. E ele matou 150 profetas de Baal. E ele fez uma revolução, um avivamento ali no meio do povo. O povo inteiro começou a gritar, né? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E reconheceram, então, voltaram ali por um tempo para o Senhor. Se arrependeram, reconheceram Deus de novo. Foi glorioso aquele momento ali. Então, imagina a unção, imagina o poder de Deus. Imagina a glória naquele monte, imagina toda a situação, irmão, imagina aí. Sabe, a presença do Senhor na vida de um profeta, de um homem. E aí passa um pouco tempo, ele recebe uma ameaça de uma mulher. Por quê? Porque servir a Deus, irmão, esgota. Você serve a Deus, serve a Deus, serve a Deus, e vai entregando, vai dando o que você recebeu, e vai se esgotando, e vai ficando sem. Se eu não der uma parada, e é bom parar assim, todo dia, né? E buscar de novo, e me alimentar, e comer. Quem aqui almoçou domingo aqui? Eu almocei, eu fiz uma macarronada poderosa lá em casa, aleluia. Fiz tanto macarrão que eu comi no almoço, na janta, no almoço de segunda. Aí à noite eu falei, não aguento mais macarrão, chega, pelo amor de Deus. Estava bom, mas não dá mais. Então, você comeu domingo, amém? Sim ou não? Tinha alguém de jejum aí? Não, comeu, almoçou, aquela carne poderosa, aquela porpeta, aleluia. E chegou na segunda-feira, o que você fez de novo na hora do almoço? Não fez nada, ficou de jejum. É isso. Foi direto. Almoçou de novo. Ou não? E jantou. Por quê? Porque você sabe que se você não fizer isso, você vai perdendo energia. Começa a tremer. Começa a ficar mole. Começa a passar mal. Imagina o Pedrão sem um almoço, sem uma janta, irmão. Meu Deus! Imagina, não vai. Aleluia. Ele fica mal, fica bravo. Tem gente que fica bravo. Fica nervoso. É um perigo, irmão. Imagina, irmão, você ficar sem comer. Você vai indo à míngua. E você vai morrer. Então, ele entregou, ele foi. Naquele momento foi o ápice do ministério dele. Ele serviu. Depois teve outros momentos poderosos. Mas ele foi ali e fez tudo isso. Irmão, isso gera esgotamento. Então, servir ao Senhor, né, entregar aquilo que eu recebi, passar, ministrar, dançar, cantar, tocar. Geralmente, se eu for um homem espiritual, uma mulher espiritual, isso traz
esgotamento. Eu tenho um livro lá em casa que eu amo muito ele, um livro muito antigo, que fala sobre isso, sobre esgotamento espiritual. Eu estou sempre lendo ele, voltando, eu preciso ler de novo, inclusive, um livro poderosíssimo de esgotamento espiritual. Né? Aquele fósforo que você risca assim, ó, quando você riscou aquele fósforo, né, você põe assim, aquela chama bonita e tal, e vai apagando, fica só aquele palitinho queimado, retorcido. Por quê? Porque ele esgota o que ele tinha de combustível ali. Então, nós somos assim, a gente está vendo isso, pessoas esgotadas, sabe, só indo, está saindo, e a gente não está parando, talvez para se alimentar, para comer. Mas fica tranquilo, que nessa noite você veio, aleluia. E o Senhor vai alimentar você, vai te dar comida, a comida dele, amém? Eu creio nisso, eu tenho essa palavra no meu coração para você e para mim. Amém, aleluia, glória a Deus. Fugiu por quê? Porque esgotou, entregou tudo que ele tinha. E aí, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, ele estava esgotado naquele momento. E uma ameaça fez com que ele fugisse. Né? Um homem que enfrentou quase 1000 pessoas, que se ficou na posição, ficou ali firme, agora ele foge para salvar sua vida diante de uma ameaça. Ninguém chegou lá. Tinha um mensageiro, com uma mensagem, não era um exército, era um mensageiro, com uma palavra. E isso fez ele tentar fugir para salvar a sua vida. Fugiu, deixou a posição, ele deixou a posição dele. De profeta naquele momento ele deixou. Ele abriu mão daquilo ali e fugiu. E ele deixou pessoas, ele abandonou o seu moço, de companheiro ali de ministério. Ele deixou, abriu mão de pessoas, dispensou, ficou sozinho e foi. Isso é uma prova, assim, de que há um problema, há uma situação, uma questão, que eu preciso parar e dar uma analisada na minha vida e na tua vida hoje. Será que eu estou posicionado, firme? E eu sei, irmão, eu sei, vai na minha, estou falando aqui diante do Senhor, eu sei que acaba uma, começa a outra. Acaba uma, começa a outra. E não é para eu dizer assim, Senhor, porque eu não aguento mais. Não, aguento. Vai, o Senhor é comigo? Então, beleza, vamos aí. Dá aquela respirada, né? Sacode a poeira, levanta e vai de novo. Não dá para parar, irmão. E você não é, sabe, não é o diabo, não é Deus levantando você. É Deus te levando, te preparando, porque algo poderoso vai vir da parte dele, fica tranquilo. E mesmo nas batalhas, mesmo que seja uma depois da outra, fica tranquilo, porque nesses intervalos, Deus está com você, aleluia. Deus era com José na cisterna seca, Deus foi com José na prisão, Deus foi com José na casa de Potifar, Deus era com, o texto está lá, está escrito bem claro lá, o Senhor era com José. Isso, irmão, na prisão, na cisterna, na traição, sabe, na injustiça, o Senhor era com José, aleluia. Então acabava uma, começava a outra, acabava uma, começava a outra, é assim, nossa vida é assim, mas o Senhor está com você, aleluia. E é Ele que te toca, que te restaura, que te renova, e é Ele que te alimenta, aleluia. É Ele que te sara, é Ele que me sara, é Ele que me alimenta, aleluia. Se não é Ele, eu não estou aqui de pé hoje, aleluia, mas bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Sobre a tua vida, que trouxe você aqui para ministrar, para tocar, para cantar, para dançar, para arrumar o templo, para acender luz. Por quê? Você está aqui hoje para fazer isso? Porque o Senhor está com você, aleluia, por isso. Então uma ameaça, uma palavra, um mensageiro, né? Por quê? Mas ele estava vazio naquele momento, ele estava com um esgotamento ali, espiritual, físico, emocional, seja qual for a área, né? Isso aí depois a Clélia fala numa aula de psicologia melhor, aleluia, né? Deixou a posição, por um esgotamento, deixou a posição, e deixou pessoas. Bom, é claro, se eu deixar a minha posição em Deus, e deixar as pessoas, é claro que eu vou ser uma presa fácil para o diabo. Nós não podemos deixar pessoas pelo caminho, abandonar e ficar sozinho. Não precisamos fugir da posição. Um dos termos que a Bíblia nos ensina que é tão poderoso é a apostasia. Apostasia significa exatamente isso, deixar a posição, abandonar a posição. Isso é apostasia. Então, é um termo que o Novo Testamento usa que é tremendo a gente entender isso. Verso 4. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia,
e foi sentar-se debaixo de um pé de gesta, ou uma espécie de arbusto. E ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Isso me chama atenção no texto, tantas coisas, e você pode ler o texto, você vai aprender e vai ter revelações múltiplas, de outras maneiras, e porque o texto é assim, ele é vivo, né? Se revela a cada momento, cada leitura ele se revela diferente, porque ele é vivo, a palavra do Senhor é viva. Então, ele foi para o deserto, e ele tomou esse caminho. Bom, eu sei que o Senhor nos conduz, nos leva, e a Bíblia está cheia de textos como esse, de o Senhor levando o povo para o deserto, para testar o coração, para provar o coração, para ver um monte de coisa, para tirar, para analisar, para ver a resposta do povo. Levou Jesus para o deserto, o Espírito levou Jesus para o deserto. Então, esse tempo, esses momentos da vida em que Deus, o Senhor, que é o nosso Senhor, que manda na nossa vida e tem a liberdade de fazer o que Ele quiser, Ele nos levar, nos conduzir a momentos de deserto, para nos moldar, nos ensinar, para nos provar, Ele pode fazer isso. Agora, eu tomar o caminho por minha conta do deserto, irmão, aí não tem provisão, aí vai ter escassez, aí eu corro o risco de morrer lá, porque homens e mulheres que tomam por si só o caminho do deserto, não é esse caminho que Deus tem para você. O caminho que Deus tem para você é de comunhão, é de, de Nova Jerusalém, é de lugares onde Deus tem os seus altares e onde Deus manifestou a sua glória muitas vezes na história. Esses são os lugares que eu preciso estar, preciso comparecer. Agora, tomar um caminho de deserto é perigoso, porque tem gente que tomou o caminho de deserto por conta e não conseguiu sair de lá, morreu lá. É na murmuração, é na reclamação, é no pecado, é na maldição. Eu acho um tremendo texto dos Salmos que fala que as pessoas que amaram a maldição, então a maldição veio e abraçou elas. Isso é terrível. São caminhos de deserto que vão virar caminhos de morte no final. Então eu não posso, caminho de desistência, não é para você, não é para mim isso, irmão. Não, o nosso caminho é de perseverança, nosso caminho é de fé, aleluia. Nosso caminho é de comunhão com o meu irmão, com a minha irmã, entendeu? É debaixo de liderança. O meu caminho é caminho de luz, de claridade, de luz acesa, não de trevas. E são caminhos que eu tomei, que são desertos. E aí Elias foi lá, sozinho, na solidão, embaixo de um arbusto, e tirou um cochilo ali. Por quê? Porque ele pediu a morte para ele. Aí, deitando e dormindo, seria como uma morte para ele. Ele falou, talvez ele pensou assim, eu pedi a morte, então eu vou deitar aqui, vou morrer e não vou acordar mais. Mas Deus tinha um outro propósito para Elias, aleluia. Seja um profeta aí agora, toque em alguém e fala, você está enganado, aleluia. Não, fala para ele como profeta, fala aí, você está enganada. O que Deus tem para você é diferente, aleluia. Não, você não está falando, você está falando meio fraco, você não está falando igual a Elias. Fala igual o profeta aí, o que Deus tem para você é diferente, você está enganado. Você não vai deitar e dormir, não. Olha o que Deus fala para Elias aí. Pediu a morte, irmão. Imagina crente que tem Jesus, que foi salvo, que foi batizado com o Espírito Santo, que cantou, que dançou, que sentiu a glória de Deus. Essa semana eu encontrei um amigo, muita gente boa, e eu estou com um problema sério no meu celular, aleluia, e aí eu fui lá levar para ele arrumar. Ele falou assim, vamos no teu carro, vamos ali comigo, ali que eu te mostrar um lugar. Aí foi lá no fim, lá do Colinas, lá no final de tudo, lá da cidade. Acho que acabou ali, deve ter um buraco para, não sei para onde. Acabou a cidade. Tem uma mata lá. Eu parei o carro, vamos lá que eu te mostrar um lugar. Aí entramos na mata, assim, cheio de plaquinhas, de cartazes, de versículos bíblicos. Chegamos lá no fundo da mata, assim, um lugar aberto, irmãos. Uma mesa, óleo de ungir, bancos. Ele falou, estou vindo aqui orar com uma galera, madrugada, de noite,
aqui se reúnem pessoas, eles estão orando, né? E ele falou assim, ó, vem aqui comigo um dia, vamos vir aqui, marcar para vir aqui, chamar lá a galera para vir aqui. E eu olhando para ele assim, pensando assim, cara, tem o cenáculo. Eu pensando comigo, tem o cenáculo. Quantas vezes eu vi a glória de Deus naquele lugar lá, né? Para orar, quantas árvores acesas eu vi lá. Ele falou assim, não, você já viu a árvore acesa? Eu pensei, cara, você não sabe de nada, eu já vi lagarta acesa, folha acesa, árvore acesa, eu já vi tudo. Eu já vi o céu explodir numa bola de fogo, já vi o anjo que explodiu descer no meio do povo e sair batizando gente assim, ó, e gente caía, gente travava, gente não mexia. Eu já vi tudo, eu estava lá, eu vi, os meus olhos físicos viram isso. Ele me contando ali, que adoração e tal, eu pensei, meu Deus, quantas vezes eu fui para a mata e cantei lá, aqueles corinhos com um violãozinho, meia boca que alguém estava tocando lá, mas a gente marchava no meio da mata ali e via a glória de Deus. Nós temos isso, você tem isso disponível lá, eu tenho isso disponível. E eu não respondi para ele, mas eu sei que eu nunca vou naquele lugar lá, talvez orar com aquelas pessoas, porque tem um lugar que Deus preparou para nós, para orarmos lá, para buscarmos lá. Sem fogueira, aleluia, sem lâmpada acesa, em nome de Jesus. Aleluia. Nos reunirmos lá para buscar. Nós já vimos isso, aleluia. E como é que eu posso agora, diante de uma situação, pedir a morte para mim? Não, Senhor, tem uma ameaça aí. Quer saber, eu cansei, me mata. Me mata. Eu quero morrer. Eu não quero mais viver. Irmão, Deus tem vida para você e para mim. Deus tem propósito na tua vida e na minha vida. Deus tem planos. E os planos dele são poderosos para você, para a tua casa, para o teu chamado, para o teu ministério. Deus tem unção de vida para você. Deus quer pegar a tua vida e usar para curar pessoas de enfermidades. Deus quer pegar a tua vida com uma palavra de profecia, aleluia. Como é que você pode querer chegar diante dele e falar assim, me mata, eu quero morrer. Não posso fazer isso. Eu preciso buscar ele e falar assim, Senhor, me dá mais vida, mais ano de vida, aleluia, para servir ao Senhor. Porque não tem nada melhor do que servir ao Senhor, aleluia. O profeta Elias falar um negócio desse, irmão, isso é esgotamento, isso é problema emocional, isso é falta de alimento. Faltou, eu digo para você que faltou para ele ali um momento de alimento. E alimento do céu, aleluia. Mas Deus tem isso para você e para mim, aleluia, glória a Deus. Verso 5. Cadê o verso 5? Ali, cheio. Depois, deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a gesta. Mas eis que um anjo tocou e disse-lhe, levanta-te e alimenta-te. Tá. Irmão, Deus não veio com um sermão. Olha para mim aqui, eu, Marcos, creio que aqui é o próprio Jesus. Tá? O anjo aqui é o próprio Jesus. Eu creio, nas duas vezes aqui, eu creio que o anjo que é Jesus, pré-encarnado na sua teofania lá, isso não interessa agora, mas para mim é Jesus. Eu creio nisso. Ele queria morrer e deitou e dormiu. O anjo veio e tocou nele. E disse assim, levanta e alimenta. Irmão, presta atenção. Um profeta Elias buscou o deserto, buscou o isolamento, buscou a morte, deitou para morrer, para dormir e morrer. O anjo vem e não tem teologia aqui, irmão. Não tem curso, não tem cerimonial, não tem bronca, não tem nada. O que tem assim, Elias, levanta e alimenta-te. Verso 6. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente que foi assado sobre pedras em brasas. Aleluia. É porque você não entendeu nada. É isso que Deus tem para você e para mim. Irmão, Deus tem um alimento para você e para mim. E o alimento que Ele tem para você e para mim vai restaurar a tua vida. É um alimento do céu que Ele tem preparado para quem tem interesse, para quem está, sabe, em esgotamento, cansado, sabe, afadigado. Deus restaura a nossa vida.
não com cerimoniais, com ensinamentos, talvez muitas vezes, não com teologias, não com... A conferência vai ser uma bênção, amém? Aleluia! Mas não é isso que vai nos curar. Talvez para alguns até vai ser assim. E que assim seja, em nome de Jesus. Mas é no dia a dia, nos alimentando dEle, comendo dEle. Ou abrindo o olho e vendo que Ele tem preparado para cada um de nós um alimento poderoso, um pão quente. Não é pão embolorado, não é pão velho, não é comida estragada, não é comida azeda, é pão quente, assado em pedras de brasa, aleluia. Era um altar ali, que ele preparou um pão e disse, ó, come do meu pão, aleluia. E ele olhou e tinha uma botija, um vaso com água fresca, aleluia. Abriu os olhos, olhou ao redor e eis que ali, junto a ele, à sua cabeceira, havia um pão quente, que foi assado sobre pedras em brasas, e uma vasilha com água fresca. Aleluia! Tendo comido e bebido, voltou a deitar-se. Não é para isso. Não é para fazer isso. Essa comida não é para isso. Que a gente às vezes não entendeu ainda. Não levou a sério, não está compreendendo, não está tendo entendimento. E aí deitou e dormiu de novo. Verso 7. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e lhe recomendou, levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Comeu a primeira vez e deitou de novo. O anjo veio e tocou em você, Elias, levanta, come e caminha, cara. Essa comida vai fazer você se levantar e caminhar, porque a viagem será longa ainda, irmão. Tudo que Deus tem para você, tudo que Deus tem para mim. Às vezes a luta vem, são tantas lutas, tantas situações, que a gente até começa a ver um pensamento, não vai durar muito a minha história. Talvez alguém pense assim, mas com Deus é diferente, irmão. Deus diz assim, ó, come do meu pão, bebe da minha água, e aí você se levanta e vai, porque a caminhada será, a viagem é grande ainda. Deus tem muita coisa para você ainda viver, irmão. Deus tem muita história para você viver ainda, irmão. Deus tem muita história para você viver ainda, irmã, em nome de Jesus. Presta atenção, ver se eu consigo passar aqui, não sei hebraico, tá? Não fiz aula de hebraico, não sei hebraico. É pão. O que é pão, irmão? Quem gosta de pão aqui? Irmão, como eu gosto de pão? Pelo amor de Deus, eu tenho um problema com pão. Pão é muito bom, irmão. Eu gosto de ir naquele lugar que tem um monte de pão. E aí eu quero comprar. Estraga tudo lá em casa, mas eu gosto de comprar uns pão e provar um pedaço de carne, mas acaba estragando, porque é tanto pão que eu gosto. Pão. Irmão, o alimento mais essencial da vida. Sabe que até hoje em Israel, você vê lá na Bíblia, você vê nos filmes, na televisão, o quanto de pão faz parte da história de Israel. Mas até hoje, nos dias de 2026, em Israel, as mesas, toda a refeição, café da manhã, almoço e janta, eles colocam pão na mesa. Eu sou paulistano da gema, irmão. A coisa que eu mais gosto na vida é comer qualquer refeição com pão. Já almoçou com pão? Cara, nem um pouco saudável. Eu sei que não é saudável, sei que a nossa farinha é horrorosa, sei de tudo isso. Eu tento não exagerar, mas, cara, com pão é maravilhoso. Pão é o alimento mais básico e essencial da vida, pão. Até hoje, os judeus, toda refeição, eles colocam pão na mesa. Porque pão tem um simbolismo poderoso. Jesus falou assim, olha, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão do céu que desceu. Eu sou o pão vivo. Irmão, e aí se for falar de pão, você vai falar um monte de coisa de pão, mas eu não quero falar um monte de coisa. Presta atenção. A palavra pão no hebraico é igual a nossa, tem 3 letras. E eu nem vou entrar muito aqui, mas tem 3 letras. A primeira letra significa, é a letra Lamet, é autoridade. Presta atenção, na palavra pão, no hebraico, tem 3 letras. Uma letra é Lamet, a outra letra é Het e a outra letra é Men. 3 letras. A primeira letra, autoridade.
Então, quando escreve a palavra pão, tem 3 letras. A última letra, porque escreve da direita para a esquerda, né? Todo mundo sabe que o hebraico se escreve da direita para a esquerda. Então, a primeira letra aqui, né, significa autoridade. Presta atenção. No pão, escrito em hebraico. A segunda letra, proteção. Terceira letra, alinhar. Novo nascimento, recomeçar. Então, quando Elias abre o olho e vê um pão, ele tem tudo isso contido nele. Não é só uma comida. O que Deus tem para você e para mim, quando nos alimenta, o que é comer o pão do Senhor para mim hoje e para você? É vir no culto de quarta-feira. É vir aqui me alimentar, comer uma comida. É vir aqui na segunda-feira. Quanta gente vê que segunda-feira estava cheio, estava bem cheio aqui segunda-feira, viu? Você não veio, você perdeu, aleluia. Foi muito bom estar aqui. Por quê? Você vem aqui cansado, esgotado, igual Elias. E você começa a orar e adorar o Senhor. E aquilo vai te alimentando. Isso é o teu pão, é o meu pão, é a minha água, é a tua água que Deus tem para nós. A palavra do Senhor é pão para você, ela pode ser pão para você hoje. E faz tempo que você não dá uma mordidona lá, uma mastigada nela. Você não está se alimentando, encarnando, comendo dela. Cristo é nosso pão. O culto é nosso pão, nosso alimento. Você precisa vir se alimentar, comer, se fortalecer, se renovar. Mas passa um domingo e só no outro domingo eu apareço aqui. Irmão, como é que eu vou passar uma semana inteira? Aí eu não leio Bíblia, não oro, não faço nada, não venho no culto, não falo com ninguém. Estou isolado. Eu estou só me esgotando cada vez mais. E aí você encontra a pessoa, é lógico, ela está debilitada, triste, ela está fria, ela está desanimada. Por quê? Porque ela está desnutrida, espiritualmente falando. Ela não tem se alimentado, não tem comido. O anjo vem e toca: Elias, come aí, queridão, bebe e levanta-te, porque a viagem ainda é longa. Você vai ungir reis, você vai ungir profetas, você ainda vai fazer... Bom, depois desse dia aqui, Elias viveu mais 20 anos ainda. Que ele foi ungir rei, ele foi ungir o Eliseu, foi ensinar Eliseu, foram muitos anos ainda. Por quê? Porque um dia no seu esgotamento, na sua fraqueza ali, na sua debilidade, ele se alimentou de uma comida que Deus trouxe para ele. Você precisa comer, irmão, se alimentar do Senhor. A Bíblia fala lá, um texto paralelo que é o livro de João, capítulo 21, quando Pedro passou por tudo que ele passou, ele falou: vou pescar. Todo mundo sabe a história, vou pescar, e aí acontece tudo aquilo que aconteceu, e está lá na praia, Jesus, com um pão, sobre uma fogueira, assando um pão. Ele diz: não tem peixe aí? Pegamos nada, então joga a rede. Pescaram, trouxeram para a beira. Pedro chegou lá, e João falou: é Jesus. E ele chegou lá e falou: Pedro, come aí, cara. E ele colocou um peixe. O pão é a palavra. Entre tantas coisas que você pode ter de revelação, uma delas é a palavra. E o peixe é a doutrina. Come o pão, Pedro, e come o peixe. Depois que Pedro comeu pão e peixe, então o texto diz assim: Jesus vai restaurar Pedro agora. Mas primeiro ele alimentou ele, sem cobrança, sem peso. Ele só deu comida. Come, Pedro, renova as tuas forças. Come de mim, Pedro. Come do que eu tenho para você. Come de mim, Pedro. Eu sei como é que você está por dentro, arrebentado, moído, sabe, fracassado, esgotado, triste, decepcionado. Come da comida que eu tenho para você hoje. Fica de pé em nome de Jesus, irmão. Fecha os teus olhos por um instante. Segunda-feira eu vim aqui com todos os esgotamentos que você também tem e eu tenho. E ajoelhado, a gente vai orar e vai ouvir ali, adorar o Senhor. Eu não sei como o nosso irmão Pedro chegou aqui na segunda-feira, mas ele começou, aliás, antes do começo, ele estava aqui sentado no altar aqui, dedilhando o violão. Mas no final ele estava bem empolgado aqui, cantando alto, tocando violão, adorando. Eu imagino que, talvez, se eu estiver errado, depois ele pode falar, não estou dizendo que tive uma revelação, não, mas eu imagino que talvez ele chegou cansado aqui, mas ao adorar o Senhor,
Ele começou a levantar, levantar. Ele terminou a segunda-feira aqui de pé, celebrando o Senhor, cantando, falando em línguas. E teve muito mais gente que chegou aqui cansado, sobrecarregado, porque o Senhor, no meu coração, Ele ministrou isso. Eu estava de joelho ali, Ele ministrou isso. Ele falou comigo, eu vim aqui hoje para alimentar o meu povo, e que bom que o meu povo veio. E no final eu ouvi aqui uma irmã falar, eu ouvi aqui a Silvia falar aqui, eu cheguei aqui, ó, eu estava assim, mas eu fui restaurado. Ela usou a palavra restaurado. Porque o alimento de Deus faz isso, Ele te restaura, Ele me restaura, irmão. Está faltando para você isso, essa posição de ter interesse pelas coisas do Senhor, de comer da comida dEle, de levantar, abrir os olhos e procurar onde está a comida dEle. É no culto? Então eu vou no culto. É na reunião de oração? Então eu vou na reunião de oração. É no ensaio? Então eu vou no ensaio. É no culto de jovem? Eu vou no culto de jovem. É no culto de domingo? Eu vou no culto... É escola dominical? Eu vou na escola dominical. É ler a Bíblia? Eu vou voltar a ler a Bíblia. Eu quero comer do Senhor. Irmão, não tem teologia nesses textos, não tem cerimoniais, não tem faz isso, faz aquilo a você, não tem acusação. O que tem é um alimento. Com a força daquela comida. A Bíblia diz que Elias se levantou e ele andou 40 dias e 40 noites. Se você ler o texto, você vai perceber que ele foi para a direção errada. Mas ele andou com aquela comida 40 dias e 40 noites. Porque o alimento que Deus tem para mim e para você, querido. Quando você se ajoelha lá na tua casa e começa a dizer, Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Yeshua, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmão, Ele vem, começa a te renovar. Quando você está lá na aflição, na angústia e clama ao Senhor, Ele vem. Quando você diz, Senhor, eu estou fraco, estou debilitado, estou esgotado, me alimenta aqui nesse momento, Ele vai dar um jeito de alimentar você, querido. Ele tem pão quente para você. Ele tem água fresca para você. Ele conhece os teus cansaços, esgotamentos. Ele conhece os meus cansaços, os meus esgotamentos. Mas no pão dele tem proteção, tem autoridade e tem recomeço. Pão em hebraico significa isso, autoridade, recomeço e proteção. Fica perto de mim, chega ao Senhor, fica pertinho de mim, diz o Senhor para você aqui nessa noite. Eu tenho pão para você, eu tenho água fresca para você. Em contrapartida, a Bíblia diz, 2 Reis, capítulo 4, se eu não estiver enganado, que um dia os profetas se reuniram e alguém foi lá no jardim e colheu lá uma planta e colocou na panela e cozinhou e comeram e alguém gritou, a morte na panela. Irmão, quando você come de Deus, Ele tem um alimento para você que te restaura, que te cura, que te põe de pé, te faz caminhar. Mas se você se alimentar da maneira errada, no lugar errado, irmão, certamente virá morte para mim e para você. Mas que nós possamos despertar nessa noite, olhar e conseguir enxergar aonde está o pão quente que Deus tem para mim e para você. Onde está a água fresca que Ele tem para mim e para você, para curar você, para restaurar você, para te dar força nessa noite aqui, em nome de Jesus. Para curar o cansaço, a frieza, o desânimo. Feche os teus olhos, Pai, nós te louvamos por Tua palavra. Talvez para muitos aqui, ó Deus, o pão quente está no culto que eles abandonaram. Talvez está no serviço ao Senhor que eles abandonaram. Talvez está na leitura da Tua palavra, Pai, que é alimento verdadeiro para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo físico todos os dias. Talvez aqui, ó Pai, o pão quente, a água fresca seja, ó Deus, na busca pelo Senhor,
na oração de joelhos, lá no quarto, na sala. Oh, Senhor, talvez abandonar algumas coisas, ó Senhor, aleluia, e buscar a Tua face, buscar a Tua presença, Senhor. Estar aqui numa reunião de oração, estar numa escola dominical, Senhor, talvez isso seja aquilo que o Senhor quer que nós enxerguemos, aonde está o nosso pão, que é a nossa água fresca que o Senhor preparou para cada um de nós. A comida que nos restaura, Senhor, a comida que nos põe de pé, que nos fortalece, que nos renova, que nos cura. Senhor, talvez seja um tempo de adoração, de abrir nossa boca, fechar os olhos e cantar ao Senhor, de render graças ao Senhor, aleluia. Mas é o Senhor quem ministra a cada um de nós aqui nessa noite, sobre o pão que o Senhor tem para cada um de nós, sobre a água que o Senhor tem para cada um de nós. Mas eu creio que nessa noite aqui, Senhor, que ninguém saia vazio desse lugar, que ninguém saia daqui sedento ou faminto, mas que cada um aqui possa sentir e receber do Senhor já, Deus, o alimento que veio buscar, aleluia. Olha, coloca de pé, Senhor, toca mais uma vez em cada um de nós, toca-nos mais uma vez como tocou em Elias, Senhor, nos colocando de pé, nos orientando, fica de pé, come, porque a comida que eu tenho para você não é para deitar e dormir, mas é para levantar e caminhar, porque a viagem é longa, aleluia. Que o Senhor não tem um ponto final para nós, o Senhor tem, ó Deus, uma caminhada ainda para muitos amados que estão aqui, que vão ouvir depois, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vem com a Tua presença, Senhor, enche de novo, cura, restaura, Pai, em nome de Jesus. Porque só o Senhor tem o poder de nos trazer de volta com o Teu alimento, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Amém. Amém, amados, não preciso falar, mas eu vou falar. Sexta-feira começa aqui às 7:30 da noite. Chame alguém, convide alguém em nome de Jesus, vai ser uma bênção. Se você convidar um monte de gente, não vier ninguém, não tem problema, vem você, aleluia. Mas venha, lembre de alguém aí que se você tem no teu coração, na tua mente, que precisa ouvir uma palavra, ser tocado de novo, ser restaurado, ser curado, convide, insista. Não vai pensar, estou sendo chato, não, insista. Você está abençoando a vida de alguém, você pode estar salvando alguém do inferno, amém? Então insista, seja perseverante. E até sexta-feira, em nome de Jesus. Aleluia. Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Em nome